livro do Apocalipse, capítulo 6, o versículo 1 e o 2, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem, vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Capítulo 6, o versículo 1 e o 2 do livro do Apocalipse. Né? Não se faz necessário você ser um mestre, uma mestra, né, em doutrina cristã, né, em teologia, um super estudante, para saber que escatologia é a parte concernente à doutrina cristã que fala a respeito das coisas concernentes aos últimos dias, né? E a gente sabe que existem os chamados trechos da Bíblia, embora a Bíblia esteja recheada de coisas que falem a respeito dos últimos dias, mas nós sabemos que tem aqueles trechos que são tradicionais, como o capítulo 24 de Mateus, o 13 de Marcos, o 21 de Lucas, né? Principalmente o próprio livro do Apocalipse, que é um livro que é quase 99% dele voltado para a questão das coisas concernentes os últimos dias, né? Aí o que acontece? Quando você pega o capítulo 6 do livro do Apocalipse, né, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes concernente à última fase, né? Uma das chamadas fases daqueles dias que antecederão o retorno visível de Cristo, né? E do que esse trecho aqui está falando, né? No que é concernente à questão do pensamento, nós sabemos que às vezes não vai haver às vezes acontece de haver uma concordância em certos assuntos dentro da escatologia, e já existe outros momentos que não existe uma concordância, como por exemplo, você chega para um irmão que é batista, né, para um irmão da igreja presbiteriana, você chega para um irmão assembleano, né, para um irmão metodista, e todos vão concordar em algumas coisas concernentes à escatologia, como por exemplo, Jesus vai voltar, né, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja, ele vai voltar de forma visível, mas existem algumas coisas que não vai haver uma concordância, como por exemplo, no que é concernente à identidade desse cavaleiro aqui do cavalo branco, do capítulo 6 do Apocalipse. A gente está tentando ser bem, né, bem direto e objetivo, né? Como por exemplo, existem alguns irmãos que defendem a tese, alguns irmãos, algumas irmãs, que defendem a tese de que esse cavaleiro aqui do cavalo branco é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas só que quando a gente para fazer uma análise do texto, a gente entende que esse cavaleiro do cavalo branco aqui, ele não é Jesus Cristo. Primeira argumentação é que o cavaleiro que representa Jesus Cristo, que aliás que é o próprio Jesus Cristo, é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 19 do livro do Apocalipse. Do capítulo 19, ali é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele volta de forma visível, né? E a segunda argumentação, a primeira qual é? É porque esse cavaleiro aqui não é Jesus, porque ele não é Jesus Cristo, é porque o cavaleiro que é realmente Jesus Cristo, é o cavaleiro que vai aparecer no capítulo 19 do livro do Apocalipse, que é Jesus Cristo voltando com poder e glória de forma visível, né? A segunda argumentação, para mostrar que esse cavaleiro aqui não é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, basta você ver quem são os outros cavaleiros que vêm acompanhando ele. Vamos ler os próximos versículos. E havendo aberto o segundo selo, e ouvi um segundo animal que dizia, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse, né, a tranquilidade à terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver, e olhei, eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão, né? E aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver, e olhei, e eis um cavalo amarelo. Então você vê que não tem condição de ser Jesus Cristo aqui, por quê? Porque se esse cavaleiro aqui fosse a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele teria uma companhia mais, digamos, amigável, né? Você vê que o cavaleiro do capítulo 19 do Apocalipse, que está montado num cavalo branco, lá no 19, ele é Jesus Cristo por quê? Porque quem vem acompanhando ele são os exércitos do céu. E esses cavaleiros que vêm acompanhando esse cavaleiro aqui do capítulo 6, esse cavaleiro não tem condição de ser Jesus por quê? Porque os cavaleiros que vêm acompanhando ele são cavaleiros que representam a morte, a fome e a guerra, né? Então não tem condição. Então quem é esse cavaleiro aqui que está montado no cavalo branco no capítulo 6, já que ele não é Jesus Cristo? É a pessoa do anticristo, né? Aquela pessoa que a Bíblia diz que vai ser um grande governante mundial, né? Que vai se levantar de forma imperosa para levantar um reino que fará oposição à pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Mas a gente também não queria somente falar a respeito da pessoa do anticristo propriamente dito, mas é mostrar a simbologia presente da questão aqui que está nesse versículo 1 e o 2 do livro do Apocalipse, né? Como por exemplo, você vai ver uma coisa que é muito interessante que diz assim, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Foi-lhe dado uma coroa. Então, biblicamente falando, o que simboliza uma coroa, né? Independente até de você estar fazendo uso da Bíblia. Uma coroa simboliza o quê?
poder e autoridade. Então a gente já aprende o quê? Que aquilo que o anticristo vai conquistar, no que é concernente o seu poder e domínio, não vai ser uma coisa que vai ser tomada na marra, não. Vai ser uma coisa que vai ser dada para ele de forma o quê? De forma voluntária. Vamos aqui para o capítulo 13. Para o capítulo 13 do Apocalipse. Capítulo 13 do Apocalipse. Não é tremor de terra, não, viu? É o pequeno secretário aqui, que pula em cima. É o miau aqui, o miau, viu? Ó, capítulo 13 do Apocalipse, versículo 4. Mostrando que essa coroa simboliza um poder que vai ser dado a ele de maneira voluntária. Capítulo 13 e o versículo 4 do Apocalipse. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela? De forma simbólica, a besta aqui é a pessoa do anticristo. Então o texto aqui está falando que as pessoas darão poder a ele de forma voluntária. E de que maneira ele vai conseguir conquistar as pessoas? Com certeza o anticristo, quando se manifestar, não vai se manifestar de maneira ferrenha, como um tipo de ditador mundial, não. Muito pelo contrário, quando a gente lê a Bíblia, porque não dá tempo aqui não, né? Nós vamos entender que ele vai chegar com uma proposta no que é concernente o que? Resolver os problemas, concernente questão de economia, religião e coisas do mundo. Então vai ser por isso que ele vai conseguir o que? Conquistar de forma voluntária essa autoridade. E foi lhe dado uma coroa. Né? A segunda parte que é interessante aqui, ó, que é o que eu acho mais bacana, qual é? É a simbologia que está presente por trás da cor do cavalo, da montaria dele. Da montaria dele. Deixa eu mostrar aqui para você. Dá tchau. Pronto. Ele sossegar. Do capítulo 6, a montaria do anticristo, o cavalo, ele é um cavalo branco. Então existe uma simbologia por trás da questão do branco. O que simboliza o branco? Tranquilidade, harmonia, né? E a gente entende, e já que a gente falou que essa coroa e esse poder que ele vai conquistar vai ser de forma voluntária, com certeza uma das coisas que ele vai promover vai ser uma aparente tranquilidade mundial, né? Uma harmonia, né? Vamos aqui para 2 Tessalonicenses 2,4, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 4. Aliás, vamos aqui, ó. Aliás, é o 5, viu? Primeira carta de Paulo, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo 3, que diz assim, ó: e pois quando disserem há tranquilidade e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Então esse texto aqui está fazendo referência à aparente tranquilidade que o anticristo vai trazer no que é a questão da paz mundial, né? Aí, ó, para tu ver como é que é interessante. Daniel, livro do profeta Daniel, que é para alguns estudiosos de escatologia, é o Apocalipse do Velho Testamento. Para a gente montar aqui um pensamento. Daniel capítulo 9, 27. Daniel 9, 27. Esse texto também fala a respeito do livro do Apocalipse. Para alguns estudiosos, o livro do profeta Daniel no Velho Testamento é o Apocalipse do Velho Testamento. Ó, o versículo 27 do capítulo 9. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Não vamos entrar aqui na questão das 70 semanas de Daniel, não, porque o tempo aqui não vai dar. Mas o que é que o texto está dizendo? Que ele firmará um concerto por muitos por uma semana. E nós entendemos, como quem estuda escatologia, que essa semana aqui vai ser um período de 7 anos, em que vai ser instaurado um momento de tranquilidade. Aí o que acontece? O que é que isso tem a ver? É que a Bíblia dá a entender que um dos últimos sinais do retorno do Senhor Jesus Cristo vai ser o que eu levo a reconstrução do chamado templo judeu, que hoje já não existe mais, para se cumprir outros textos bíblicos. E para que o templo judeu seja reconstruído, o que é que tem que acontecer? Tem que aparecer alguém que consiga trazer paz no Oriente Médio. Trazer paz entre o povo judeu e aqueles que fazem parte da chamada religião muçulmana. Para que hoje aquele templo judeu possa ser reerguido. E venha se cumprir as coisas que estão presentes no Novo Testamento, no que é concernente o quê? A chamada reconstrução do templo judeu. Né? De maneira bem breve, porque é muita coisa para a gente falar em 10 minutos, a gente vai encerrando por aqui. Mas se Deus permitir, a gente continua falando mais a respeito do assunto. Amém.